No dia 13 de março de 2020, o Amazonas registrou o primeiro caso de Covid-19, doença que já infectou mais de 390 mil pessoas e causou mais de 24 mil mortes no Brasil. Uma semana depois, a equipe do Atlas ODS Amazonas entrou em ação, realizando o trabalho de levantamento e acompanhamento da evolução da doença no estado, a partir dos boletins diários divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde e do cruzamento com outros estudos. O levantamento e as análises possibilitam aos pesquisadores do Atlas a identificação de especificidades da pandemia no Amazonas, como explica o coordenador técnico do Atlas, Danilo Barbosa. Graças ao apoio da Arcepan, que é uma agência que regulamenta o transporte fluvial no Amazonas, nós conseguimos analisar dados de número de viagens no mês de abril e fizemos um cálculo para entender se o número de viagens para os municípios destacados nos dados que eles nos informaram havia relação com o tempo de contágio dos municípios. E o cálculo mostrou que sim, a quantidade, quanto mais barcos viajam para determinada localidade, maior a probabilidade da gente ter a infecção. E foi o que aconteceu com a cidade de Parintins, a segunda cidade do Amazonas a ter caso de coronavírus. Nós tínhamos um número expressivo de barcos indo para Parintins, inclusive barcos clandestinos, de acordo com a própria FVS, e o segundo caso aconteceu lá. Nós analisamos um estudo feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto com a plataforma Waze, e eles conseguem um indicador que mostra quantos carros tem na rua no tráfego da cidade de Manaus. Então, nós utilizamos essa base de dados para cruzar com informações de óbitos na cidade. E acabamos descobrindo que a cada domingo nós temos picos de tráfego na cidade, então as pessoas saem de carro na cidade, e coincidentemente, entre 18 e 22 dias após esse pico, nós temos um pico de óbitos, que de acordo com um artigo publicado pela Universidade de Wuhan, é um tempo que as pessoas infectadas por Covid falecem. Então nós conseguimos encontrar uma correlação, não quer dizer necessariamente que quem saiu de carro morreu, mas essas pessoas incrementam os números de infectados e, consequentemente, de pessoas que morrem sim. Em uma ferramenta interativa e visualmente atrativa, o Atlas ODS Amazonas reúne os dados da Covid-19 no estado, com informações sobre número de casos, óbitos, índices de letalidade, infecções por municípios, projeções e índice de isolamento. O Atlas também apresenta dados específicos sobre a saúde indígena no Amazonas, população que se encontra ainda mais vulnerável ao avanço da doença. Outro trabalho da equipe neste período é o Boletim Especial Covid-19, uma variação do boletim mensal que o Atlas já divulgava antes da pandemia. O Boletim Especial, hoje com 8 edições, traz análises sobre o avanço e o impacto da doença na realidade socioeconômica do Amazonas. Nas redes sociais do Atlas, são realizadas lives que debatem os temas dos boletins com pesquisadores e convidados. Nós já passamos por diversas temáticas, como, por exemplo, nós analisamos a intensidade de tráfego da cidade de Manaus. Nós estamos analisando agora o índice de isolamento social em 40 cidades do Amazonas, graças à parceria com a empresa de São Paulo chamada Enloc, que cedeu os dados de localização de celulares que ela divulga num índice próprio. Então, nós vamos começar a analisar como se comporta a cidade a partir das movimentações realizadas pelos governos em cada município. Então tem sido um trabalho bastante árduo, nossa equipe chega a trabalhar entre 12 a 18 horas por dia, fazendo levantamento de dados, cruzando informação, fazendo cálculos. E quanto a um possível retorno das atividades de comércio, escolas e universidade? Para Barbosa, ainda é cedo para iniciar o retorno. Pelas pesquisas que nós estamos realizando, entendendo a pandemia e como ela funciona no estado do Amazonas, não era a hora de voltar ainda. No caso, a proposta do governo, mesmo voltando em fases, voltar já na próxima segunda-feira, dia 1º de junho. Nossa previsão, levando em consideração a situação do jeito que está hoje, nós calculamos que a gente teria até 97% dos casos,
e aí já a descida da curva da pandemia, ali por volta, com segurança, de 30 de junho, né? O ideal seria esse, né? Uma medida até um pouco mais amena, cerca de 19 de junho, mais ou menos. É preocupante porque esse cálculo mostra, com o número que a gente já teve, do que a gente ainda pode ter de caso, e essa saída, nesse momento, pode ocasionar, sim, um aumento dos casos. Lembrando também que assim, a nossa análise ela é exclusivamente focada no número de casos. Óbvio que o governo ele possui uma análise que é relacionada com outras variáveis, né? Como, por exemplo, a capacidade de atendimento das unidades de saúde. Então, o governo hoje, acreditando que possui uma capacidade de saúde adequada para receber possíveis novos infectados, investe no retorno. O Atlas ODS Amazonas é fruto de uma pesquisa de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, da UFAM. A iniciativa foi lançada há um ano e tem coordenação geral do professor Henrique dos Santos Pereira. Os estudos avaliam os municípios amazonenses no atendimento das metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, definidos pela Organização das Nações Unidas.